Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam Tudo muito bem? bem-vindos. Eu vou soltar aqui um vídeo enquanto o pessoal está entrando. Vocês vão assistindo o vídeo comigo e depois a gente dá o start, tá bom? É, Ok. deixa eu compartilhar som aqui. Meu nome é Vivian Vargas, eu sou executiva, sou casada com o Michel e mãe da Louise e da Catarina. Catarina sempre foi uma criança muito acelerada. A professora me chamando, falta de concentração, foco, ela não prestava atenção na aula. E aí, quando essa minha amiga me indicou e falou: Você já tentou usar óleo essencial? Procurei uma consultora que eu conheci, uma amiga minha, comprei um kit kids e um essencial pro ar, meio perdido, olhando aquele bando de óleo. Falei: Gente, isso não vai dar certo, mas comprei. E aí comecei a usar, comecei a passar na Catarine, e a Catarine começou a responder de uma maneira que eu falei: Gente, isso tá dando certo. E a escola me chamou de volta, falou: Olha, a Catarine tá melhor. Assim, quando você começa a ler, entender, eu vi que tem propriedade, que aquilo fez sentido na minha família e realmente mudou assim a qualidade de vida da gente de uma maneira bem melhor. A gente usa do terra em muitos momentos, tá? Começa na função mãe mesmo, cuidando das meninas, aprontando para ir pra escola, deixo elas na escola, vou correndo treinar, porque meu treino assim é algo inegociável para mim. Preciso cuidar de mim para poder cuidar delas e da minha família. Depois começo já o meu trabalho. Quando eu tô trabalhando, tem alguns momentos que eu tô bem cansada já, eu pego o peppermint, dou aquela inalada, dá uma energia, sabe? Dá uma renovada na gente. Minha bolsa, não falta meu celular, meu laptop e os meus óleos essenciais do Terra. Final da tarde, eu volto, pego elas na escola e volto na função mãe. Balé, jazz, natação, todas aquelas funções. Trabalho de casa, jantar, banho, eu não abro mão disso, né? E aí boto elas pra dormir, a gente tem uma rotininha, e depois que volta a Vivian esposa, né? Que é o Michel tá chegando e a gente começa a nossa rotina de casal também. Michel é triatleta, né? Os treinos dele são muito intensos, são muitas horas de treino. Pra energia, até o peppermint, ele gosta muito de inalar antes. Ele diz que ele sente um bem-estar muito grande quando ele inala antes de começar o treino. Então ele gosta muito de usar pra relaxar. Então o Michel usa Deep Blue Rub, Copaíba. Eu sou do Terra porque eu sou uma pessoa que ama a vida, eu amo bem-estar, eu amo qualidade de vida, eu acho que amor, família, isso tudo tá ligado a coisas boas. A gente sempre priorizou uma vida muito saudável. A gente mora no Rio de Janeiro, a gente gosta de vir pra praia. Então os óleos, eles vieram uma forma natural de complementar o que a gente precisa. Bem-estar, saúde, do Terra, isso tudo se complementa. Tudo que pode melhorar, agregar e trazer bem-estar pra eles, eu vou estar junto. Então, do Terra tá aqui, ó, não tem como. Tá do meu lado, tá sempre comigo e com a minha família toda. Cris, tá sem som. Nossa, Ah, eu tô falando sem som, som. desculpa. Pega meu óculos. É melhor. Tava sem som. Sejam bem-vindos. Ainda dá tempo de você chamar o seu amigo que ficou de entrar aqui hoje. Eu estou abrindo aqui a apresentação para vocês e já vou compartilhar. E aí eu me apresento enquanto estiver aberto aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Vocês vão me falar se vocês estão vendo a, a apresentação. Deixa eu tirar aqui o som. Eu vou só desligar o som de vocês, mas quando vocês tiverem alguma dúvida, é só ligar, tá bom? Bom, é, hoje, aqui nessa aula, eu vou estar aqui, né? Eu sou a Cris Santana, para quem não me conhece. Eu estarei aqui nos próximos minutos com vocês apresentando esse mundo de bem-estar que vocês acabaram de ver aí uma cliente preferencial falando, né? Como que ela vive do Terra. Na primeira parte dessa aula, eu vou explicar quem sou eu,
a minha trajetória na doTERRA e sobre um pouquinho da empresa, tá? Como que vocês podem estar melhorando e tendo autonomia na saúde de vocês aí na sua casa com esses produtos, otimizando saúde, né? Otimizando seu tempo, dinheiro e ajudando na qualidade de vida da sua família, tá? Porque vamos combinar que ninguém gosta de ficar doente, né? Ninguém gosta de ficar doente porque tira nosso tempo. Tem autônomos aqui na sala hoje? Se tiver, fala aí, escreve aí no chat. Eu Lá no sou lixo, autônomo. No eixo, não vai abrir. Deixa aqui. Quanto tempo, meu bem? Pronto, fechei aqui os microfones. Eu posso colocar. Tem alguém na sala aqui que é da minha equipe que pode ficar de co-anfitrião? Liga o microfone aí para falar. Se alguém pode ficar de co-anfitrião. Que aí vocês ficam desligando o microfone. Tá, Alita? Uhum. Tá, eu vou te colocar de co-anfitriã, que aí você vai ativando o mudo para mim. Pronto. Então, gente, a gente estava falando que a gente não gosta de ficar doente, né? Principalmente autônomos, porque autônomo é aquela pessoa que precisa estar presente no trabalho. Então, toda vez que está doente, está perdendo dinheiro, né? E outra coisa muito importante daqui de hoje, alguém te convidou para essa aula, certo? Essa pessoa, ela enxergou em você, primeiro ela enxergou você, tá? Primeiro ela te enxergou, então eu acho que é um motivo de agradecimento que você tem que ter hoje por ela. Ela lembrou de você e, sem dúvida, ela pode estar te entregando uma solução que você tanto às vezes tem orado aí para sua casa, para suas questões emocionais, às vezes, né? Não é só física. Também você pode estar orando por uma questão financeira, porque a segunda parte dessa aula eu também vou estar falando como é a oportunidade de negócio na doTERRA, tá? Como que é empreender na doTERRA. Então, a primeira parte a gente vai falar para quem quer consumir os produtos, para quem quer usar os produtos e melhorar a qualidade de vida. E a segunda parte eu vou estar falando também para quem quer empreender na doTERRA, ok? Eu valorizo o seu tempo aqui, te agradeço já desde já. Eu sei que nessa correria, tá às 8 horas da noite, 8:30 da noite, tá aqui escutando, é um desafio para você, então eu vou valorizar esse tempo e vai ser uma troca, tá? Essa valorização é uma troca. Então vamos lá, gente. Aqui é um espaço de conexão real. Se você puder ligar sua câmera, maravilhoso, porque não é só conteúdo, é também conexão. Quando a gente se vê, sempre acontece algo mágico, né? A energia do grupo, ela vai se criando e isso é muito importante. E a outra coisa há 7 anos atrás, Cris, eu estava nesse lugar que você está agora, só que eu estava de frente para a pessoa, né? Não tinha Zoom ainda naquela época. Aparece pouco 7 anos atrás, mas não tinha Zoom ainda. E e a pessoa estava na minha frente falando e eu não estava nem aí para ela. A verdade é essa. E eu podia ter perdido uma oportunidade, mas eu tive a segunda chance. Talvez você não tenha a segunda chance de escutar essa oportunidade. Então, fica antenado, preste atenção, porque eu tenho certeza que você não está aqui à toa hoje, tá bom? Você não está aqui à toa, nada é por acaso. Então, vamos lá, deixa eu me apresentar brevemente para vocês. Eu sou a Cristiane, mas eu me conecto muito mais com as pessoas que me chamam de Cris, tá bom? Eu tenho 45 anos de vida e desses 45 anos, 24 eu vivi na cidade do Rio de Janeiro. Dá para perceber o meu sotaque ou ainda não deu para perceber? Que é quase imperceptível, né? O sotaque. Você não acha não, Lúcia? Não parece que eu sou carioca. Fala sério, não sou. Então, 24 anos desses 45 que eu tenho, eu vivi lá no Rio de Janeiro. E a outra metade eu passei em Salvador, Bahia. Depois eu fui para Aracaju, Sergipe. E depois eu parei aqui em Goiânia. Aí eu fiquei aqui. Eu tô 17 anos em Goiânia. Eu sou casada com o Léo. Nós somos cristãos, católicos. Nós tivemos o Benjamin, de 8 anos. Eu sou formada e apaixonada pela educação física. Eu me especializei em fitness coletivo. Eu fui treinadora nacional de uma multinacional australiana, uma empresa muito grande no meio do fitness, e eu desenvolvia novos professores. Em paralelo, eu atuava como personal trainer. E foi através de um casal de aluno de personal trainer que eu fui apresentada do Terra, tá? Então, em 2018, o Benjamin, ele tinha mais ou menos um pouquinho mais de um ano. E
A gente não tem família aqui em Goiânia, é todo mundo do Rio de Janeiro, era só nós três mesmo, então foi uma fase bem desafiadora para mim. Foi uma fase entre viver a maternidade plenamente e ter que sobreviver no caos de dois autônomos em casa, porque tanto eu quanto meu marido éramos autônomos, né? Personal trainer, o educador físico, ele é autônomo. Então, eu tinha dois grandes problemas naquela época. Meu filho não dormia com qualidade, ele acordava o tempo inteiro e a mãe ficava exausta, não sei se alguém se identifica. E eu sofria de ansiedade antecipada de futuro inseguro, porque eu era autônoma e estava com uma criança no colo. Então, esses eram os meus dois desafios naquela época ali. E aí que veio essa oportunidade, né? Tudo isso me gerava uma exaustão muito grande emocional, porque o financeiro abala a gente, né, emocionalmente. Inclusive, nós estamos vivendo tempos desafiadores aqui, no nosso país, mas dentro dos desafios sempre tem uma grande oportunidade. Então, eu sempre fui ativa, eu sempre amei trabalhar, eu sempre escolhi uma vida mais lifestyle, né, mais saudável. Eu sempre busquei estar em tribos, em comunidades, me pertencer à comunidade a qual eu escolhia. E apaixonada pela minha profissão, né? Então eu estava sempre cercada, talvez por eu trabalhar na educação física, eu sempre estava cercada de pessoas e eu tinha essa naturalidade em compartilhar tudo que era bom para mim. Tudo que fazia bem para mim, eu compartilhava com os meus alunos. E daí que me apresentaram os óleos essenciais. Então, todas aquelas demandas que eu falei para vocês começou na exaustão e eu fui apresentada a solução. Esse óleo essencial aí de lavanda foi a solução, que até me assustou na época, né? Eles me apresentaram, meu filho nunca tinha dormido uma noite inteira, eu pinguei uma gota no travesseiro, meu filho apagou, eu falei, meu Deus, que bruxaria foi essa? Que é isso? Aí eu comecei a procurar na internet, eu falei, que é óleo essencial? Eu nunca tinha escutado em óleo essencial, e foi a solução, não só para o meu filho dormir melhor, mas também foi solução para fortalecer minha imunidade, foi solução para tirar a minha depressão e pensamentos acelerados de futuro, foi a solução para trazer mais equilíbrio emocional para minha casa. Então, foram muitas demandas que foram acontecendo, que os óleos essenciais foi melhorando e estava me gerando renda. Em poucos meses, a renda que a Doterra me gerava já era maior do que a minha profissão, que era educadora física. Bom, aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, que é isso? Que é Doterra? Eu fiquei me perguntando, que é Doterra? Onde que tava isso tudo que eu nunca tinha visto? Ninguém nunca tinha falado para mim, ninguém nunca tinha falado nem de óleos essenciais. E apesar desse nome ser abrasileirado, Doterra, ele não é uma palavra em português. Ele significa presente da terra em latim, tá? Então, Doterra quer dizer presente da terra em latim. E essa empresa, gente, ela é americana. É a maior empresa de óleos essenciais do mundo. Ela fica lá no estado de Utah. Foi fundada numa crise que foi em 2008, não sei se vocês lembram, né? É, ela tem capital privado, ela tem mais de US$ 1 bilhão em ativo, mais de 15 milhões de clientes no mundo. Então, é uma rede global e está presente em mais de 100 países. Então, mesmo que você consuma os óleos essenciais hoje aqui no Brasil e você de repente tenha que mudar de país, você pode dar continuidade em sendo consumidora da Doterra em outros países também, tá bom? Deixa eu fechar aqui rapidinho, peraí, só um minutinho. Eu tô aqui em Goiânia, o clima aqui em Goiânia tá super seco. Vocês estão falando de onde? Escreve aí no chat. Da onde vocês estão assistindo essa aula? Escreve aí o estado de vocês. Eu já vou procurar meu brief aqui, que tá seco demais. E dá muita alergia respiratória esse tempo. Meu Deus, meu nariz do nada. Ribeirão Preto, Sabrina, Cristópolis, Bahia, olha só. Ribeirão. Ah, Bianca! Oi, Bianca! Que bom você aqui!
A Flavinha falou que tinha te convidado. Que legal, que honra. É, então, eu estava falando para vocês da Doterra, né? Então, não é uma empresa do Brasil, é uma empresa americana, tá? Que foi criada lá em 2008, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone e perguntar. Deixa eu passar aqui o slide para vocês. E essa empresa, quando ela foi fundada por essas 8 pessoas que está aqui. 7, aliás. Esses sete são os 7 fundadores da Doterra, tá? Eles foram visionários, eles tiveram um propósito de levar o mundo dos óleos essenciais de pura qualidade terapêutica para ser acessível para todas as famílias. Esses fundadores, eles combinaram experiência em saúde natural, em negócios, porque tem advogado aqui também, em ciência, temos médicos aqui, para criar essa empresa que unisse bem-estar, propósito e impacto social no mundo. Então, diferente do Brasil, que a gente tem o SUS aqui, não tem? Nós temos o SUS. Então, se você não tem um plano particular, você pode ir para o SUS. Nos Estados Unidos e Europa, quando as pessoas ficam doentes, eu não sei se vocês sabem, elas precisam pagar um médico. Elas precisam pagar. Então, um dos grandes intuitos iniciais da Doterra, lá em 2008, era que as pessoas pudessem ter autonomia com a saúde e autocuidado. Então, o primeiro kit da Doterra lá nos Estados Unidos, ele se chamava Doutora Mãe, porque justamente era para dar acesso às mães a cuidarem sem precisar ter que ir correndo para um hospital, pagar um médico particular, tá? Bom, aqui eu não vou falar, eu vou passar essa parte, né, de falar de cada um, mas eles são super ativos, já vieram no Brasil várias vezes, eu já tive com praticamente todos, eu acho que eu só não estive com David Sterling, que é esse primeiro aqui, porque ele se afastou um pouquinho da Doterra. Então, hoje a Doterra, ela é líder mundial em óleos essenciais e impacta milhões de vidas em mais de 100 países, com um forte braço de impacto social. Isso é muito legal. Quando vocês compram esse olhinho aqui, gente, vocês não estão comprando e me dando, por exemplo, é, comissão, tá? Vocês estão muito além disso, vocês estão fazendo impacto social no mundo, porque vocês estão ajudando agricultores de ribeirinha que precisam, né? Vocês estão ajudando o doTERRA Healing Hands, que é o braço muito forte social que a doTERRA tem, que o co-impacto que promove colheita sustentável para a retirada desses óleos essenciais. Então, vocês estão ajudando realmente muita gente. Bom, resumindo, nós temos aqui um produto de primeira necessidade, que é o que a gente está falando, soluções naturais para a rotina da sua família, altíssima qualidade e pureza. Nós somos a maior empresa do mundo e nós temos 17 anos de mercado. Isso aqui precisa ficar na cabecinha de vocês, porque quando foi me apresentado, teve algumas coisas que me chamaram muito a atenção. O fato da doTERRA existir há muitos anos, isso me trouxe segurança para usar esses produtos na minha vida e com o meu filho, né? E a missão da doTERRA é muito bonita, então tudo isso tem que ficar bem presente. Então vamos lá. Hoje, eu tenho uma meta aqui com vocês. Eu tenho uma meta. A minha meta é que você saia dessa aula aqui, nessa primeira parte, que eu vou falar dos olhos, sabendo 3 coisas sobre aromaterapia. Será que eu vou conseguir? Não sei. Vou tentar. Então vamos lá, eu vou começar. A primeira coisa que eu preciso que você saiba é que os óleos essenciais, eles são 100% naturais. Isso mesmo, são 100% naturais. Ó, nada é adicionado aqui dentro desse vidrinho. Nada é retirado dos óleos durante a colheita, a produção. Eles não têm efeitos colaterais, eles não viciam. E você pode dar desde um bebê, desde para um bebê, quanto para um idoso, tá? Porque eles são muito mais do que seguros do que a maior parte do que os alopáticos que são vendidos, por exemplo, em farmácias. Então, eu quero falar para vocês da hortelã-pimenta, que está aparecendo aqui na tela para vocês, que eu precisava muito dela agora, porque o clima tá tão seco, eu tô com ela aqui na mão. Quem tem hortelã-pimenta, liga aí a câmera, se você tem hortelã-pimenta em casa, para mostrar para a galera que não tem ainda, para ficar na vontade. Ó, eu vou pingar uma gotinha na minha mão.
Esse aqui já tá no finalzinho. Eu vou passar aqui na pontinha do meu nariz para poder respirar melhor. Então, olha só, eu quero falar do hortelã-pimenta para vocês entenderem. A forma como a hortelã-pimenta, o óleo essencial de hortelã-pimenta abre as minhas vias aéreas já mostra que esse óleo é excelente para todas as questões respiratórias. É bom para foco, para quem treina, para alta performance, porque ele dá um alerta no cérebro, tá? É bom para alergias. Eu tô aqui atacada da minha rinite alérgica porque tá muito seco aqui em Goiânia. E você também pode passá-lo, por exemplo, eu uso no meu filho para baixar a febre dele. Eu uso no meu filho para baixar a febre. Então, olha como que os óleos essenciais são versáteis, né? Desde para usar inalando para ir treinar e melhorar minha performance, a baixar a febre. Então, eles são muito versáteis, tá? Então, eles são 100% naturais. Eles vêm extraídos de plantas, raízes, flores, folhas. Nem toda planta tem óleo essencial, mas a planta que tem aquele óleo essencial é como se fosse o sangue da planta. Ele é a parte mais potente da planta, tá? Então, o primeiro fato que eu vou ensinar para vocês, eu já ensinei, aliás, é que eles são 100% naturais. O segundo fato é que, perdão, a segunda coisa interessante que vocês vão guardar aqui é que eles são mais baratos. Uhum. Aí vamos falar de dinheiro agora, ok? Quanto que você pagaria para ir numa consulta de médico? Vamos supor que você não pague, que você tem plano de saúde, mas que você precise pagar pelos antibióticos. Quanto que você pagaria ali entre 7 e 14 dias de antibiótico? E muito pior, quanto que valeria seu tempo? Cadê os autônomos que estavam na sala naquele momento lá? Quando você fica doente, né? O tempo vale dinheiro. Então, quanto que isso te custa em tempo? E fora isso, gente, a gente tem que pensar nas consequências que o uso recorrente de alopáticos nos causa, principalmente antibióticos em fase de repetição, né? Principalmente para as crianças. Então, quando eu tenho uma infecção aqui em casa, por exemplo, eu vejo que o meu filho pegou uma virose, eu já pego logo a lavanda, que é anti-inflamatória, eu pego o manjericão, eu pego a melaleuca. E eu sei que em 12 horas, gente, botando difusor, passando no pezinho, enfim, fazendo tudo possível que eu tenho com os óleos essenciais aqui, eu já vou ter uma melhora. Eu já vou ter reduzido a inflamação no corpo dele, a melaleuca que mata as bactérias, e isso custa menos de R$ 2, porque só leva 12 horas. Então, a verdade é que a gente não pode se dar o luxo de não ter óleos essenciais na nossa casa, porque na minha mudou completamente. Então, uma gota, esse vidrinho aqui, ó, de 15 ml, ele tem 300 gotas. 300 gotas. A lavanda, uma gota de lavanda sai 49 centavos, menos do que um comprimido de Neosaldina. Então, os óleos essenciais são 100% naturais e eles são mais baratos do que remédios, ok? E o terceiro fato ali. Peraí, deixa eu voltar aqui. O terceiro fato interessante é que eles são mais eficazes do que a maior parte dos alopáticos. Sim. Tem algum profissional aqui da área da saúde? Porque se tiver, vocês vão lembrar que lá na biologia básica, é, a gente estudou essa parte aqui, ó, que tá aparecendo no slide para vocês. Isso aí é uma célula, tá? É uma célula do nosso corpo. E ao redor da célula, onde tem essa parte branca, é uma membrana de óleo, tá? É uma membrana de óleo de gordura. Essa membrana oleosa, ela tem a função de proteger a célula, certo? Ela fica regulando o que entra e o que sai da célula. Então, as nossas células, elas podem ser prejudicadas tanto por bactérias quanto por vírus, ok? As bactérias, elas vão se desenvolver em volta da célula. E os vírus, eles se desenvolvem dentro da célula. Quase todos os remédios alopáticos têm água na base deles e podem matar as bactérias. Eles conseguem ficar ali na parte de fora da célula, mas eles não conseguem penetrar. Dificilmente eles penetram a célula e dificilmente eles atingem um vírus. Então, quando a gente pega uma virose, o médico fala o que pra gente? O médico fala que é para ir para casa, esperar a virose passar, vai ter dias, ou ele pede para que a gente atue nos sintomas. Qual sintoma você está sentindo, Sabrina? Ah, eu tô com dor de garganta.
Qual sintoma você está sentindo, Isabel? Eu tô com dor de ouvido. Então, ele vai prescrever remédio para os sintomas, certo? Ele não vai prescrever remédio para o vírus. E os óleos essenciais medicinais, gente, eles passam muito fácil por essa membrana. Eles entram na nossa célula, eles vão na raiz do problema. E isso tudo é científico, tá? Isso tudo é científico. A gente pode ver no PubMed. Quem puder escrever para mim aí no chat, escreve aí PubMed, porque aí a galera pode procurar, pode pesquisar os estudos científicos que tem mais de 25 mil estudos científicos dos óleos essenciais lá na PubMed, tá? Por isso que os óleos essenciais são mais eficazes. Então, a terceira coisa é que eles são mais eficazes, ok? Os três fatos que eu falei para vocês dos óleos essenciais eles são seguros, são naturais, são eficazes, são mais baratos. Então, se você sair daqui dessa aula sabendo isso, já tá ótimo, ok? Porque aí você consegue entender. Então, a gente tem tanto a abordagem moderna do mercado, que são os alopáticos, quanto a abordagem natural, que é a gente buscar os óleos essenciais para o cuidado. E olha como é que eles agem rápido, ó. Eu cheirei, inalei, passou pelo bulbo olfativo, e em 22 segundos ele chega no nosso cérebro. Em 22 segundos ele chega no cérebro, é muito rápido. Em 2 minutos ele já está detectado na sua corrente sanguínea. E em 20 minutos ele vai estar dentro das células do seu corpo. É muito rápido, gente. É muito rápido. E olha aqui, ó. Esse quadro aqui é o momento que a gente vai falar da forma de. A Laura quer fazer pergunta? Cris, deixa eu te perguntar. Ele também atravessa a barreira hematoencefálica? Sim, também. Tem um óleo que se chama frankincense, está até aqui na minha frente, que ele tem a ação de atravessar essa barreira, tá? Depois, se você quiser, pede para a pessoa que te convidou para a aula. Eu acho que eu tenho aqui no meu celular uma matéria que explica sobre isso. E aí eu mando para ela, ela te manda, tá bom? Tá bom, obrigada. Quem que falou comigo? A Laura, é que eu sou estudante de medicina, por isso que eu tô perguntando. Aí eu tô fazendo várias associações aqui. Que legal, Laura. Então, depois você fala com a pessoa que te convidou para me pedir e eu mando para você, tá bom? Tá bom. É o frankincense, não esquece esse nome, frankincense. Depois a gente vai falar sobre ele. É, E agora vamos falar aqui das formas de uso dos óleos essenciais, gente. É muito bom ter médicos na nossa aula, porque a Laura, ela pode até me confirmar. Nos congressos de medicina, provavelmente está cada dia mais aparecendo essa parte de medicina integrativa, né, Laura? Não sei se você já está interessada nisso, porque você já está estudando, mas nos congressos médicos também levam sobre aromaterapia, enfim, é muito, muito bacana a gente ter essa união, porque não é sobre quem sabe mais ou quem não tem nada a ver ou quem sabe menos, é sobre a união para os cuidados dos seres humanos, né? Tanto na parte mental quanto na parte física, na parte emocional. Isso é muito legal. Então, vamos Sim, lá. inclusive faz parte das terapias integrativas do SUS. Só que assim, em Goiânia, pelo menos, é bem tímido ainda. Os médicos ainda são mais resistentes, vamos dizer assim. Eu fui num evento semana passada que tinha uma médica de metabolismo, tinha uma ginecologista, todas integrativas. Muito legal ouvir médicos que têm esse conhecimento, que se interessam por isso. Muito massa. Bom, vamos continuar aqui. Agora eu vou explicar para vocês a forma de uso dos óleos essenciais. Existem três formas de uso para uso dos óleos essenciais, tá? Vamos começar com aromático. O que que é aromático? Eu tô aqui, ó, com o meu difusor ligado. Olha aqui, ó. Tá vendo que sai uma névoa? Essa névoa, ela não é úmida, é uma névoa seca. É um difusor para difundir a molécula dos óleos essenciais aqui no ambiente que eu tô. Eu coloquei o lemon, porque é o óleo do foco. Ele é um cítrico, é o limão siciliano. E os cítricos, eles são equilibradores dentro do nosso corpo, porque ao mesmo tempo que ele vai me relaxar, ele também vai me edificar, ele vai me ajudar no foco. Então, como eu tô aqui dando aula para vocês, eu preciso estar focada. Mas eu quero sair da aula e relaxar, eu quero ir dormir, porque amanhã eu acordo super cedo.
Então eu tô usando o óleo de lemon porque ele consegue fazer essas duas funções aqui pra mim, tá? Então o uso aromático, toca aqui no seu nariz, gente. Toca aí no seu nariz. Aqui tá o nervo olfativo, nosso bulbo, né, olfativo, que ele é ligado diretamente no nosso sistema límbico, que fica lá no meio do nosso cérebro. Ele é responsável pelo nosso estado psíquico, nosso estado da mente, tá? Essa é a maneira mais rápida de sentir o efeito do óleo, que é inalando. Então, eu tô aqui com o meu difusor, eu tô inalando óleo essencial. Quando alguém vai para uma cirurgia, por exemplo, ela primeiro toma anestesia, que é dada por inalação. Aí eles pedem pra gente para contar lá até 10, só que no 3 a gente já tá apagado, certo? Então, essa é a maneira mais rápida de experimentar o efeito de um óleo essencial, é inalando. Então, se você estiver nesse ambiente que eu tô aqui, e você disser que, isso aí não faz efeito se eu não acreditar, não, ele vai estar fazendo efeito em você, tá bom? Mesmo sem você não querer acreditar. Então, um dos usos que a gente pode fazer é o aromático. Se alguém tiver alguma história forte com uso aromático, escreve aí no chat, gente. Eu já ajudei uma pessoa que estava tendo crise de pânico. Eu dei para inalar, a pessoa foi acalmando. Contem aí no chat se você tem alguma história muito forte com uma inalação de algum óleo, tá bom? E a segunda forma é tópica. Tópica é passar no local que você precisa na sua pele, ok? Na área afetada. Então, por exemplo, se você tiver com músculo dolorido, fui lá para aula de CrossFit, estou toda dolorida aqui no trapézio. Eu posso pegar o óleo essencial e passar aqui. Só que os óleos essenciais, gente, eles são voláteis. Ou seja, as moléculas deles são muito pequenininhas e eles evaporam muito rápido, assim como o éter. Se você deixar um álcool aberto, ele não vai evaporar? Os óleos essenciais são voláteis também, então eles evaporam. Então, como que a gente faz? A gente usa um óleo carreador, que é o óleo vegetal. O óleo vegetal com o óleo essencial, ele vira o carreador para a parte mais profunda da nossa pele. Então, vou explicar de novo. Eu tô com uma dor aqui no trapézio, estou morrendo de dor, tô com torcicolo. A doTERRA tem o óleo de coco, que é o óleo vegetal. Eu pego o óleo de coco, coloco aqui 3 gotinhas, pego o peppermint, que é analgésico, coloco 3 gotinhas, passo aqui, ó, é a forma tópica de eu usar os óleos essenciais. É simples, ok? Não tem muita explicação. A terceira forma de uso é a ingestão. A ingestão dos óleos, ela tem que ser específica. Você não pode sair tomando óleo essencial de qualquer forma. Você tem que perguntar para a pessoa, para o seu consultor, né? Por que que você vai tomar óleo essencial? Existe a forma de tomar para saborizar, mas você tem que saber primeiro, tem que ser em vidro, tá? Isso é muito importante, porque óleo e plástico pode ser corroído dependendo daquele plástico ali. Então você não quer consumir plástico. Então, sempre em vidro ou inox. Eu, por exemplo, posso colocar aqui uma gota de limão na minha água e saborizei a minha água e tomar. É uma delícia, é uma delícia. E o lemon, ele é detoxificante, então ele ajuda a limpar a acidez do meu corpo, né? Eu sei que óleo e água não se misturam, mas algumas moléculas ficam ali na água e a gente consegue sentir o sabor do lemon, ok? Então, a terceira forma de uso é a ingestão, tem que ser uma ingestão protocolada e indicada pelo seu consultor. Pode ser em forma de cápsulas, tem várias formas de você tomar o óleo essencial. Agora, muito importante, não saiam tomando óleo essencial, que nem medicamento se automedicando, tá bom? Precisa ter uma indicação do seu consultor de bem-estar. Vamos lá. O momento da verdade. Eu queria que você escrevesse, ou no chat, ou escrevesse aí no seu papel, para você mostrar depois para a pessoa que te convidou, o que que você gostaria de mudar hoje na sua saúde. Eu queria que você listasse 3 coisas que você gostaria de melhorar na sua saúde. Eu vou dar um exemplo. Lá em 2018, quando me apresentaram, eu queria dormir, eu queria sentir menos tristeza, eu estava tendo crise de ansiedade. E eu precisava ganhar dinheiro. Eu falei essas 3 coisas para ele. Escreve aí o que que vocês estão precisando. Ganhar dinheiro, acho que todo mundo, né? Escreve aí. E aí, que eu vou vir com essa pirâmide do bem-estar aqui, ó. Essa pirâmide do bem-estar eu sei que tem profissional da saúde aqui, não só a Laura, que é médica, tem outros profissionais que eu tô vendo. A gente sabe que a pirâmide de bem-estar, a base é a alimentação.
né? É nutrição, é você, o que você come, o que você está colocando para dentro. Isso é muito importante. Então, nada vai fazer efeito sozinho. Não adianta você falar assim, nossa, vai ser a salvação da minha vida, os óleos essenciais. Aí você começa a usar, mas você não tem um equilíbrio na sua alimentação. Não adianta. Não adianta, né? Então a gente precisa comer bem, a gente precisa praticar exercício, a gente precisa tomar cuidado com a nossa qualidade de sono. Semana passada teve uma aula de sono super legal, onde a gente mostrou os efeitos de uma má qualidade de sono na nossa vida. Então, tem muitas causas que às vezes não são nem momentâneas, elas são a longo prazo. A falta do descanso, né, gera muito estresse, gera cortisol no nosso corpo. Reduzir a exposição em sintéticos. Eu pergunto para vocês assim. Quem usa desodorante aerosol aqui? Aquele que faz tsh, tsh. Mulherada, usa desodorante aerosol. Aí você fala pra mim assim, Cris, eu tenho só 30 anos, não vai me dar câncer. Não é assim. Não é assim. Mas por quantos anos você tá passando aquele aerosol, aquele veneno perto da sua mama? Quantos anos? Micro-ondas, gente. Eu tenho micro-ondas na minha casa. Eu evito usar. Eu evito. Mas micro-ondas, né? Quanto tempo? Será que você esquenta todas as suas comidas? Todas as suas comidas são processadas? Tudo isso vai intoxicando e vai inflamando o nosso corpo, tá? Então a gente tem que pensar tudo isso. Então, anote aí que você gostaria de melhorar, porque agora, para finalizar essa primeira parte da nossa reunião, eu vou falar de 12 óleos essenciais que você deveria ter na sua casa. Bem rápido. 12 óleos essenciais que você deveria ter na sua casa. E aí você vai falar depois se não é verdade ou mentira, se você não precisa disso. Alguém aqui tem anti-inflamatório em casa? Se eu for ir na sua casa e pedir um anti-inflamatório porque eu tô com dor, você vai ter para me dar um remedinho, um comprimidinho? Se eu for na sua casa e tiver com gases, com estufamento na barriga, você vai ter um antiácido aí para me dar? Vai, né? Dor de cabeça, vai. Aí agora eu vou te dar a solução para você ter uma solução natural, porque você pode ter o alopático em casa, a gente não é contra alopáticos, você pode. Mas e se a gente começasse a dar prioridade a ir pelo natural primeiro? Então vamos começar falando lavanda. A lavanda é boa para pressão alta. Ela é antistamínica. Eu vou acabar aqui. Gente, eu juro para vocês, eu sentei aqui para falar com vocês. Aí eu abri a janela que tá aqui do meu lado e veio um ventão seco em mim e eu comecei o nariz ficar desse jeito. Eu vou sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é uma cápsula de lavanda com peppermint e lemon. É antistamínico puro. Em poucos segundos meu nariz já fica. É impressionante. Então, assim, às vezes a pessoa acha que a lavanda só serve para dormir. Não. Ela serve para bruxismo, ela serve para hematoma, ela serve para estresse, para corte, ferida. Ela é super anti-inflamatória. Eu usei no meu filho ontem, que machucou feio, ficou todo inflamadinho aqui. Eu usei a lavanda, não sai da minha bolsa, essa aqui, ó, Touch. Ela já vem diluída com óleo vegetal. Então, a lavanda é muito mais do que um óleo para dormir, tá? Ela é, assim, tipo pretinho básico. O peppermint que eu mostrei para vocês, opa, o peppermint que eu mostrei para vocês, ele é muito utilizado entre atletas de alta performance, tá? Para fadiga, para dor de cabeça. Ele também é usado como. Ele é o analgésico da nossa farmácia natural. Então, enxaquecas, né, que eu falei, falta de concentração. Se eu colocar aqui, ó, no difusor junto com lemon, gente, é incrível como ele ajuda a gente a se concentrar melhor, a focar no que a gente precisa. Ele é ótimo para quem tem perda de olfato, para febre, desconforto digestivo, tá? Desânimo. O lemon é relaxante, é edificante. Eu falei do micro-ondas para vocês, não falei? Aí eu vou perguntar outra coisa para vocês agora, em relação ao micro-ondas. Como é que vocês limpam o micro-ondas de vocês? Vocês pegam um pano, aí vocês jogam um produto químico, veja, né? Veja, limpa, fecha, aí depois pega o prato de comida, coloca e esquenta. Aí você passa produto químico, limpa o micro-ondas e coloca a sua comida. Aí eu vou vir com uma solução natural para vocês. Depois que vocês tiverem esse lemon em casa, vocês podem
pingar uma gotinha do lemon no pano, limpar o micro-ondas com a tranquilidade que, né, que você pode botar o prato de comida ali logo em seguida, porque a gente bota produto químico, depois bota para esquentar e vai e come. É muito louco isso, né? A gente tá tão no automático que a gente esquece o tanto de intoxicação que a gente faz no nosso corpo todo dia. E aí o lema é bom para cabelo oleoso, para azia, para refluxo, pedra nos rins, gente. É ótimo para quebrar a pedrinha nos rins, tá bom? A melaleuca, super antiviral, antifúngico, manchas na pele, candidíase de repetição, tá? Eu indico muito, eu era professora de spinning. E de spinning não, nunca fui de spinning. Mentira. É mentira. A Bianca aqui na sala, eu falando que eu fui professora de spinning, eu fui professora de Eu RPM. ia te falar isso. Olha, eu respeito, Cristiane. Eu Eu fui, já ia profe- ligar o microfone também. eu fui professora de bike indoor, gente. Cara, eu super indico óleo de coco. Mulherada, óleo de coco puro na virilha já é perfeito. Mas se você botar uma gotinha da melaleuca ali e passar, cara, é incrível para mancha, porque quem pedala tende a ficar mais escuro ali a virilha, né? Então ela vai dar uma clareada. E ela vai ajudar muito, porque como fica muito úmido ali, a gente fica com aquele short de ciclismo, para a criação de fungos é muito fácil, né? Então coloca uma gotinha da melaleuca na calcinha, ou então passa com óleo vegetal ali na virilha. Excelente, gente, excelente. Para infecção de ouvido, para criança tem infecção de ouvido, você pega o rolãozinho da melaleuca, passa aqui em volta, nunca dentro, tá, gente? Nunca dentro do nariz, nunca dentro do ouvido. Passa em volta, é como se fosse um milagre. Coceira, garganta, resfriada, enfim. A copaíba, que é um dos óleos mais versáteis que a gente tem, ela é nosso anti-inflamatório natural, ok? Cadê? Deixa eu ver se eu tenho copaíba aqui. Olha como é que eu uso a copaíba no meu dia. Quem mais faz assim? Copaíba é anti-inflamatório. Eu tomo 2 gotinhas todo dia, de noite. Todo dia de noite eu tomo 2 gotinhas de copaíba. Ele desinflama o nosso corpo de dentro para fora, tá? Ajuda com imunidade. Pode falar. Alguém tá com dúvida? Não? Tá. Vou continuar aqui. Tosse para criança, diminui dores, enfim, muita coisa. Tangerina, gente, ele é o óleo da imunidade, ele estimula a criatividade. Pessoas que têm dificuldade de dormir porque a cabeça fica acelerada demais. Tangerina com lavanda é uma ótima combinação para quem pensa excessivamente. Sabe aquela pessoa que não para de pensar? Então, porque ela precisa da tangerina com a lavanda. É, e os cítricos em si, eles têm muito limoneno, que ajuda muito nessa questão da felicidade, da alegria, né? Então, a tangerina é um ótimo óleo para você inalar logo de manhã, tá bom? O frankincense é o óleo essencial que a gente chama de rei dos óleos, ok? Rei dos óleos. A Laura, falou que é estudante de medicina, se eu não me engano, ou se ela já é médica, não sei, ela perguntou, né? E eu falei desse óleo aqui. Esse óleo é surreal. Tem estudos científicos, gente, que mostram até ele com ação em pessoas que estavam com problemas de câncer. Esses estudos estão lá na PubMed, tá bom? É só procurar que vocês vão achar. Ele é surreal. Jesus ganhou 3 presentes dos magos na história da Bíblia. Ele ganhou ouro, mirra e incenso. Esse é o incenso. O incenso, ele é extraído de uma resina, tá? Esse óleo essencial é extraído de uma resina, então ele é anti-inflamatório puro, ele ajuda com questões de depressão, de imunidade, regeneração da pele. Cleópatra era o segredo dela para a pele. Então ele diminui linhas finas aqui, ó, questão de ruga, dor no ciático. Dor de lombar, ele é incrível. Para quem tem cisto ovariano, tem uma cliente minha que me mandou depoimento, gente. Ela pingava no absorvente interno dela e fez um protocolo de alguns dias com um frankincense no absorvente interno
e ela ajudou nessa questão dos cistos, tá? Então, assim, é surreal. É só que a gente não pode esquecer. O que serve para mim pode não servir para você. Então, a gente não pode nem ficar muito falando dessas questões, porque às vezes para você não vai servir. Nós somos seres individuais. Isso é muito importante. Assim como os alopáticos, remédios, às vezes eu tomo a Neosaldina para dor de cabeça e a Bianca fala que a Neosaldina não faz nem cosquinha nela, que ela precisa tomar um Cefalive. Assim também é com a questão dos óleos essenciais. O brief também é usado muito para quem pedala, para quem faz atividades cardiorrespiratórias. Ele abre as vias aéreas, ele oxigena melhor nosso cérebro, a gente consegue pensar melhor depois que a gente inala o brief. Muito usado para sinusite, tosse, asma, respiração. Ele ameniza ronco. O balance, que é o equilíbrio emocional, ele é aterrador, ele ajuda com quem pessoas hiperativas, dor nas costas, depressão, medo. Eu uso muito em avião esse balance, tá? E ele tem óleo de coco já dentro, então você pode passar em criança assim tranquilamente, crianças, bebês que choram no avião, sabe? Você pega uma gotinha assim, coloca atrás da orelhinha ou no pezinho da criança, é excelente. E o Zengeste, que é um dos óleos mais utilizados no mundo, gente. Deixa eu dizer. É mais utilizados no mundo o Zengeste, porque ele é quase que um milagroso óleo essencial para a parte de saúde intestinal, cólicas abdominais, diarreia, gastrite, infecção alimentar. Ele é quase que imediato. Alguém já usou o Zengeste aqui? Escreve aí no chat. O On Guard é o óleo da imunidade. Quando a gente teve a pandemia, 5 anos atrás, foi um dos óleos mais vendidos da Terra, inclusive ficou em falta por muito tempo, tá? Então, garganta, amidalite, pessoas que têm alergia de produto de limpeza, ele é uma excelente troca. Você começar a usar para como tem muita gente que tem alergia, né? Fica toda branca a mão com produto de limpeza. O On Guard é uma excelente troca para isso. E o Deep Blue, que é o óleo essencial da dor. Tudo que você pensar em dor é o Deep Blue. E é utilizado passando, topicamente, tá bom? Topicamente. Temos essas versões aqui do Deep Blue. E aí, gente, você aos poucos, eu já apresentei para vocês aqui os principais óleos essenciais. A doTERRA tem outros produtos também, como colágeno, que está sendo sucesso, sucesso. Temos cremes hidratantes sem química, que a gente poxa, agora nesse tempo seco a gente usa muito hidratante na pele, muito, mas é muito. E o hidratante tem química ali, então tudo que a gente passa na pele a gente está absorvendo. Então, quanto menos a gente usar produtos tóxicos no nosso dia a dia, melhor. E com a doTERRA a gente consegue fazer essa troca natural. A gente vai tendo uma rotina de conexão maior com a natureza, tá? É, Galera, lê aí o chat se tiver alguma pergunta. Vocês me liguem o microfone e me fala aqui, tá bom? Que eu vou dar uma acelerada aqui agora. Então, gente, a forma mais rápida de você ter esses produtos em casa é escolhendo o seu consultor de bem-estar. Então, como eu falei, alguém convidou vocês para estar aqui hoje, certo? Alguém convidou vocês. Então, esse alguém lembrou de vocês. Essa pessoa é a pessoa que pode ser o seu médico natural, digamos assim, né? Não vou chamar de médico natural, que é até errado. É consultor de bem-estar mesmo. Ele vai ser o seu ativador de soluções naturais. Então, tudo que você precisar no mundo da aromaterapia, ele vai estar te aconselhando, te protocolando, te mandando material, te convidando. Então, para isso, você precisa se tornar um membro para você comprar as coisas tudo com preço de desconto, tudo com preço de custo. Isso só acontece quando você se torna membro da doTERRA, um cliente preferencial, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns kits para a gente finalizar essa primeira parte. Temos o kit Soluções Naturais, que eu indico muito esse kit para quem é fominha quando vai fazer uma mudança na sua vida. Tem gente que quer mudar assim radicalmente. Então, como esse é um kit muito grande, tem sabonete, tem difusor, tem muitos óleos essenciais. Geralmente é para as pessoas que têm ou uma família muito grande ou também quer empreender na doTERRA, né? E aí começa por esse kit aqui.
A gente tem o Essencial Pro Lar, que é o kit que eu mais vendo. Eu não sei se tem consultor de bem-estar aqui, mas esse é o kit que as pessoas mais pedem. Por quê? Todos aqueles óleos que eu falei ali para vocês, tem aqui no kit. Todos. E você, com esse kit aqui, você tem um descontaço como membro, porque você ganha o difusor de graça, tá? Então você pode parcelar em 6 vezes e você ganha o difusor de graça e você tem aqui uma farmácia natural completa por muitos meses, mas muitos meses mesmo, tá? Temos o kit Aroma Touch com difusor, que vem 8 óleos essenciais e o óleo de coco. Temos o kit Primeiros Cuidados. Esse kit aqui, eu acho ele mais específico, dependendo da demanda de questões de saúde que você tem, tá? Você tem que falar com o seu consultor qual é a sua demanda, o que que você anotou lá que você precisa melhorar, para a gente poder fazer a indicação. Esse é o kit Brasil, que é o mesmo, é igualzinho a esse aqui, ó. Só que esse é no 15 ml e o kit Brasil é no 5 ml e não vem o difusor, apesar que você pode colocar o difusor aqui e integrar o difusor no kit, tá? E temos o kit Início Rápido, que é um kit mais acessível em custo-benefício, ok? Por quê? Vem um mini óleo de coco e vem 8 óleos essenciais pequenininhos aqui também, tá? Então, esses são os kits que, se você escolher, você não precisa pagar a taxa de adesão. Agora, se você quiser falar para mim assim, Cris, eu só quero um limão e uma copaíba. Aí você vai pagar uma taxa de R$ 48 e vai ter acesso ao preço de custo dos óleos essenciais, ok? Ficou alguma dúvida até aqui? Muitas, né? Várias, eu tenho certeza. Só que aqui, gente, é só para a gente dar uma pincelada do que são os óleos essenciais, tá? Eu tenho certeza que dentro dessa sala tem 3 perfis. Preste atenção, tem 3 perfis de pessoas. Tem o perfil da pessoa que escutou tudo isso que eu tô falando e falou assim: caramba, eu preciso consumir esses óleos, eu preciso melhorar o meu sono, eu preciso melhorar o meu foco, eu preciso comprar pra mim. Esse perfil de pessoa, ela quer ser um cliente preferencial na doTERRA. Ela quer ser uma consumidora dos óleos. Ela quer ser um cliente, tá? Porque ela quer aprender a usar os óleos com segurança para ela. Tem o segundo perfil de pessoa que ficou ouvindo tudo que eu tava falando e ficou assim: nossa, mas a minha mãe precisava desse óleo. Nossa, mas o meu aluno tem crise de ansiedade, ele precisava desse. E aí você começa a pensar nas pessoas. Você já é uma pessoa naturalmente compartilhadora. Você se encanta com o uso para você e você já pensa logo na outra pessoa. Então você é uma cliente compartilhadora, tá? Você pode ter benefícios e vantagens aqui na doTERRA sendo um cliente compartilhador, ok? E tem a terceira pessoa, que a terceira pessoa é aquela que veio para essa aula e falou assim: caraca, eu posso fazer isso aí que a Cris está fazendo. Eu quero educar, eu quero transformar a vida das pessoas através dos óleos essenciais e eu quero cuidar da minha saúde. E eu quero gerar renda com isso. Então, na doTERRA, quanto mais você educa pessoas, quanto mais você educa outras pessoas, você ganha comissão. E você pode crescer num plano de carreira aqui muito bom para o teu futuro, ok? Bom, vamos falar dos kits de cadastro aqui, tá? Vocês vão perguntar para a pessoa que te convidou qual é o melhor kit para você, para as demandas que você escreveu lá, ok? A doTERRA tem 17 anos no mercado, é uma empresa bilionária com produtos que realmente elas vão entregar resultado. Então, aqui, em relação aos produtos, é inquestionável, assim, que você vai ter resultado. Você vai ter resultado com as demandas que você levar, ok? Você só precisa escolher o kit que vai ser melhor para a sua demanda, para você. Bom, gente, eu terminei a minha missão aqui em ensinar sobre os óleos essenciais para vocês. Essa é a minha missão, é ensinar o maior número de pessoas que a gente pode sim ter autonomia da nossa saúde com os nossos filhos e que a gente pode ter saúde emocional também, porque não adianta a gente fazer carreira aí fora, trabalhar desesperadamente quando a gente começa a perder a nossa saúde física, a nossa saúde emocional. Não é verdade? Nada flui na vida sem saúde.
Então, que a gente possa ter mais atenção à nossa saúde emocional, porque ela começa, ela começa às vezes por uma dor física. Às vezes é uma dor intensa que você tem física que tá te mostrando que a sua cabeça às vezes não tá legal. E ter os óleos essenciais na sua casa é conexão vital, porque eles vêm da natureza. Quem deixou esses remedinhos naturais pra gente foi Deus. Então, toda vez que você tira férias e vai na praia, sei lá, mergulha, pisa na grama, você não fala assim, puxa vida, eu tô me sentindo melhor. Porque isso é energia vital, é natureza, pegar sol, vitamina D, energia vital. Então, é energia vital invasada aqui. É uma mudança de estilo de vida muito grande quando você usa os óleos essenciais. Para tudo você resolve. Tá estressada? Óleo essencial. Tá de TPM? Óleo essencial. Você tá com seu filho doente? Olha, você consegue ter autonomia real. Você consegue se apossar da sua saúde, tá? Então, não é para resolver ou tirar a medicina, não é sobre isso, mas é para te apoiar. A palavra certa da aromaterapia é apoio, é suporte, ok? Tudo bem? Então tá. Eu terminei aqui a minha primeira parte, que em relação aos produtos. Se você estava interessado nessa parte, você fica à vontade. Procura a pessoa que te convidou, conversa com ela, vê se faz sentido para você fazer essa mudança aí com os óleos essenciais. E agora, nos próximos 25 minutos, 20 minutinhos aqui, eu vou falar bem rápido da oportunidade que existe por trás desse negócio de óleos essenciais, por trás do negócio de bem-estar. Então, se você tem interesse em ficar, fica à vontade, fica com a gente, que a gente vai falar agora dessa oportunidade de negócio aqui, tá bom? Eu vou rapidinho, eu vou soltar um vídeo aqui para vocês. Espera aí. Eu vou soltar um vídeo. Só um minutinho. Enquanto isso, eu vou aqui pegar uma água que a minha acabou. E aí eu solto o vídeo para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, coloca no chat que quando eu voltar eu vou ler, tá bom? Deixa eu aumentar aqui. Vamos ver se está saindo som. Sete anos atrás, uma semente foi plantada no Brasil. Uma semente de bem-estar, propósito e transformação. 7 anos, milhares de vidas. Uma história. Doterra é crescimento. Doterra é movimento. Doterra é amor. Pertencimento. Coragem. Transformação. É confiança. É cuidado. Inspiração. Propósito. Durante esses anos, tocamos vidas. Nos emocionamos em eventos inesquecíveis. Celebramos conquistas. Nossa história é escrita por pessoas como você. Obrigado por pertencer à nossa história. Estaremos juntos sempre, lado a lado. Não. Tentando achar vocês aqui. Alguém perguntou alguma coisa no chat. A Rafaela perguntou que a filha está com infecção de urina e que os antibióticos de farmácia não estão conseguindo resolver. O óleo essencial que eu indicaria para infecção de urina, nesse caso, ou seria o OnGuard, que é aquele da imunidade que apareceu lá naqueles principais óleos, tá? Ou o orégano também. O orégano é ótimo para infecção de urina, ou às vezes até o lemon. Tem várias opções aí para a gente utilizar, tá? Tem o mel aromático também. Olha aí quanta sugestão. A gente tem várias possibilidades. Cápsula de lemon com lemongrass, o melaleuca, tem o orégano. Eu acho que eu indicaria o OnGuard em cápsula, tá?
Se tivesse o On Guard mais, né, gente, que tá em falta, seria perfeito, que aí é orégano com pimenta preta. Mas tem várias possibilidades, Rafaela. É importante que você passe para o consultor de bem-estar um pouquinho mais sobre ela, tá? Para ser um protocolo mais preciso. Deixa eu abrir aqui a outra apresentação para vocês, gente. Só um minutinho. Cris, tem mais uma pergunta no chat. A gente começar. Me avisa se está aparecendo para vocês, tá? Tá aparecendo para vocês de novo o compartilhamento? Tá Eu não tô vendo aparecendo, mais Cris. vocês. Se ninguém falar, eu não vou saber. Tá aparecendo? O que tá Tá aparecendo? aparecendo, tá aparecendo. Tá bom. Deixa eu passar isso aqui. Vou começar contando aqui a história desse agricultor para vocês. Era uma vez um homem que ganhava a vida, e eu quero que você relacione essa história, gente, com a vida de vocês agora, tá? Você vai escutar essa história e você vai relacionar com você hoje, agora, nesse exato momento, ok? Todos os dias, esse moço, esse senhor, ele carregava água da fonte mais próxima até a sua aldeia, a aldeia que ele morava, ok? Ficava a muitos quilômetros de distância. E se ele quisesse ganhar mais dinheiro, ele precisava transportar mais baldes, certo? Se ele precisava transportar mais baldes, ele precisava de mais tempo. Então, depois de muitos anos, ele se cansou de carregar baldes, porque ele estava ficando velho, porque ele não tinha mais força, porque ele não aguentava mais fazer aquilo ali. Então, ele cansou de carregar baldes, só que aí veio uma ideia na cabeça dele. E se ele usasse o tempo extra dele, o tempo livre dele, para construir uma adutora de água? Ele acabaria se livrando desse transporte de baldes, né, diários, e ele trabalhou ali por muitos anos no tempo extra dele, construindo essa adutora para atingir esse objetivo. E no dia que ele abriu a torneira, tudo mudou. Absolutamente tudo. Ele conseguiu criar um suprimento ilimitado de água para todo mundo da aldeia, né? Com isso, ele pôde melhorar a vida dos moradores da aldeia e a dele. Então, ele melhorou a dos outros e a dele, resultando em quê? Em uma abundante adutora financeira para ele. Porque não parou. Ele não carregava mais balde, mas ele ganhava muito dinheiro, certo? Então, muitas pessoas, elas passam a vida trocando horas por dinheiro. E aí acaba perdendo o senso de propósito. Perde o senso de propósito ou até de realização de sonhos. Eu era uma pessoa que eu nem sabia que eu tinha sonhos, por exemplo, há um tempo atrás, né? E a Doterra, qualquer pessoa, mas é qualquer pessoa, porque se eu conseguir, vocês conseguem. Qualquer pessoa pode optar em criar tempo, energia, liberdade financeira e construir essa adutora de renda residual, porque aqui a gente pode receber uma renda residual, ok? Então, aí eu te pergunto, o que que você está fazendo hoje? Você está trocando horas por dinheiro? Você, no seu trabalho, você não tem mais propósito, você só bate ponto ali, você fica pensando apenas na sua aposentadoria, né? Porque tem gente que fica ali, ó, só pensando, passando tempo e pensando, minha aposentadoria, minha aposentadoria. Então, você está perdendo o senso de propósito de vida, né? E na Doterra, peraí, rapidinho, eu não sei qual slide que tá para vocês? Do agricultor ou do plano de carreira? O plano Do de plano de carreira. carreira. Tá. Esse é o plano de carreira da Doterra. A Doterra, ela tem um plano de carreira, tá? Não é só sobre vender óleos. Você pode ser uma vendedora de óleos? Pode. Mas ela tem um plano de carreira maravilhoso e estruturado que foi pensado justamente para recompensar
quem deseja empreender ajudando outras pessoas. Lembra que eu falei que doTERRA é sobre ajudar outras pessoas, sobre você educar outras pessoas com saúde natural? Então, ela tem esse plano de carreira maravilhoso que vai permitir que qualquer pessoa, mesmo começando do zero, avance com consistência, apoio e propósito, ok? Você cresce ajudando outras pessoas a cuidar da saúde de forma natural e você é recompensado financeiramente para isso. São comissões muito justas, são bônus generosos, é uma renda residual, que vai crescendo conforme você vai impactando vidas com educação e com acompanhamento dessas pessoas, tá? Então é muito mais que vender óleos, é uma construção, é o que aquele agricultorzinho fez, ele foi construindo aos pouquinhos, né? Ele não deixou de trabalhar, ele não deixou de transportar baldes de uma hora para outra, ele transportou baldes e ele foi construindo, tá? Então, é uma construção sólida de propósito, liberdade de tempo, localização. Você pode trabalhar. Vocês lembram lá no primeiro slide? Eu falei para vocês que a doTERRA está mais de 100 países. Então, independente, você pode trabalhar com doTERRA no mundo todo. Você pode estar aqui no Brasil e cadastrar uma pessoa, ter um cliente lá na Austrália, tá? Você não precisa ser aromaterapeuta. Você não precisa ser expert nos óleos essenciais. Você só precisa começar com muita disposição, muita vontade de ajudar o próximo e estar cercado de uma equipe que te apoia. Isso é muito importante. E isso você vai encontrar aqui na nossa equipe, tá? Você pode contar com a nossa comunidade. A gente está num projeto super legal, com muita educação continuada, ensinando quem entra na nossa rede, educando os nossos clientes e acompanhando as pessoas que estão entrando para o negócio, ok? Então, aqui, nesse slide, a gente tem por que você deveria fazer parceria com a doTERRA. É uma escolha inteligente para quem busca propósito, é uma escolha inteligente para quem busca liberdade, e é uma busca inteligente se você busca impacto real na vida das pessoas, ou seja, você fazer um legado. Primeiro, aqui no slide mostra produtos de altíssima qualidade. Os produtos, eles entregam resultado, gente. Você não precisa fazer muito esforço. Você não precisa fazer muito esforço. O óleo essencial, ele vai entregar. E assim, como o óleo essencial da doTERRA tem uma qualidade absurda, não dá pra gente ficar falando aqui tudo hoje. Isso vão ter em outras aulas, se você tiver interesse. Mas a qualidade do óleo essencial da doTERRA é tão absurdo que ele vai entregar resultado. Não tem pra onde correr. São óleos essenciais de altíssima qualidade, usado por milhões de pessoas há 17 anos que a doTERRA já está. Vocês viram ali, né? Então, isso torna o trabalho muito mais fácil para a gente, porque a gente já tem um produto de ponta, a gente já tem um produto de qualidade. Então, você entrega o quê? Você entrega transformação. E o segundo ponto aqui é o crescimento, né, da doTERRA. É uma empresa que já está há 17 anos no mercado, é uma empresa que já está consolidada. Gente, aqui no Brasil são 7 anos. Então, se você está entrando agora, você não está entrando assim, vamos ver se vai dar certo. Não, a doTERRA já deu certo. A doTERRA já está dando certo. Já tem pessoas que estão aqui nessa sala que estão dando certo com a doTERRA, que já estão ganhando dinheiro com a doTERRA. Se tiver alguém, pode falar, eu tô feliz com a doTERRA. Escreve aí. Então, ela também dá liberdade de tempo, porque você pode fazer. Se você me falar qualquer carreira que você faça hoje, você consegue fazer doTERRA, tá? Em tempo parcial. Qualquer lugar que você mora hoje, você consegue fazer doTERRA. E qualquer propósito que você tenha hoje de vida, você consegue incluir doTERRA. Então, você pode trabalhar de onde você quiser, com horários flexíveis, criando uma renda que cresce conforme você ajuda outras pessoas. Então, é sim possível empreender ao lado da sua família, dos seus amigos e viver com mais presença e propósito, ok? O modelo de negócio, ele é justo, ele é sustentável, tem um plano de compensação poderoso, compartilha, educa, cresce em comunidade, apoio, crescimento pessoal. Você não vai caminhar sozinho, tá? Você não vai caminhar sozinho, não vai acontecer que nem eu. Eu cresci sozinho. Lá em 2018, ninguém sabia o que era doTERRA, ninguém sabia o que eram óleos essenciais. Eu fui cavucando, gente. Hoje você tem uma equipe
muito grande para te dar suporte aqui. É uma comunidade, a gente chama de família, ok? Você vai ser super bem-vindo. Então, existe uma rede de líderes que te apoia com treinamentos, com mentoria, eventos, aulas, acompanhamento, enfim, você vai ter todo o suporte para começar isso. O impacto verdadeiro no mundo, a gente está sempre fazendo ações sociais, isso é uma parte muito legal da Doterra. A Doterra ela é referência em sustentabilidade, comércio justo e muitos projetos sociais, ok? Vamos lá. Olha só como é que funciona a Doterra. Olha isso. A Doterra, ela permite que a gente compre direto da fábrica. Então, aqui é a fábrica lá em Utah. Inclusive, temos uma fábrica no Brasil, tá? Então, o nosso produto é trazido aqui do próprio Brasil. O óleo essencial, ele é extraído da natureza, gente. Ele não é fabricado. Ele é extraído da natureza. A fábrica recebe os óleos essenciais para envasar, ok? Então, não tem importador, não tem atacadista, não tem varejista. A Doterra usa esse dinheiro para investir no, é, no consultor de bem-estar dele, tá? Deixa eu tentar apagar aqui, que sem querer, provavelmente alguém rabiscou. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Pronto, apaguei. Deixa eu fechar aqui. Então, na Doterra não existe esse intermediador que acaba dando custo para a empresa, né? Marketing, comercial, essas coisas. Você compra direto da fábrica, com acesso ao produto mais seguro, mais puro que tem no mercado, e você tem essa oportunidade de fazer essa construção de uma adutora, tá? Então, isso significa que você não vai depender de revendas. Você compartilha soluções de saúde com outras pessoas, a empresa cuida dessa logística de entrega, né, de suporte ao cliente e você recebe bônus e comissões para você indicar as pessoas. O que você tem que fazer? Indicar. Indicar, tá? É tudo direto no seu CPF. Você não vai receber em óleo, você vai receber em comissão, em real, em dinheiro, ok? É um modelo inteligente, é um modelo sustentável. Você foca em educar as pessoas e a Doterra cuida do resto, ok? Então, o que que a gente faz na Doterra, Cris? A gente faz o que todo cliente faz. A gente consome os produtos, a gente usa, a gente cuida da nossa. Gente, não é por nada não, mas olha aqui, ó. Ó, eu tenho 45 anos. A minha pele tá bonitinha, não tá? Eu tenho 45 anos, eu tô usando 7 anos óleos essenciais. Eu tô há 7 anos diminuindo tóxicos na minha vida. Não sou 100% natural, tenho muito que melhorar, mas o fato de eu estar usando produtos que são naturais esses 7 anos tem me feito tão bem emocionalmente, fisicamente. Então, eu uso os produtos e eu compartilho o que eu uso. E isso é o estilo de vida do Doterra, é compartilhar experiências. É só isso, é simples. É simples, gente. Enquanto você vai fazendo isso, você vai criando uma rede. Eu vou explicar para vocês aqui de uma forma simples, me colocando no lugar de vocês, porque quando me explicaram lá em 2018, eu não entendia muito bem. Então vamos lá. Eu, Cris, me cadastrei na Doterra. Vou começar a usar os produtos. Eu me cadastrei. Eu. E aí eu resolvi empreender na Doterra. Quando eu resolvo empreender, quando eu resolvo deixar de ser cliente e ser uma consultora, eu começo a crescer rede. Então eu começo a compartilhar e eu começo a trazer pessoas para minha rede, tipo essa foto aqui. E aí essa pessoa aqui também vai empreender junto comigo e ela começa a trazer outras pessoas que eu nem conheço. Então olha o que aconteceu com a Cris. Lá em 2018 eu me cadastrei. Depois de 7 anos, mais de 30 mil pessoas estão na rede da Cris. Quando que eu imaginaria isso? Então, assim, por exemplo, a Lurdinha entra hoje na Doterra. Daqui a um mês, a Lurdinha já compartilhou com 10 pessoas. 10 amigas ela compartilhou os olhos e 10 amigas entraram na rede da Lurdinha. Ela já tem 10 pessoas na rede dela. Dessas 10, uma amiga da Lurdinha quer começar um negócio, então ela começa também a compartilhar. Então, de 10, a Lurdinha passa a ter as 10 dela, mais as 20 da pessoa que ela convidou. E assim a gente vai criando uma rede de consumo de produtos, tá? Que vai te dando renda residual também. Ok? Alguma dúvida em relação até aqui? Tá quase acabando.
Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tá ficando explicadinho? É só uma visão, tá, gente? Explicadinho, explicadinho vai ficar depois que vocês disserem o sim de vocês. Porque aí a gente vai ter uma parte mais específica para explicar comissão, como que faz, como que cresce, essas coisas. Aqui é só uma visão, tá? Então, o que faz a diferença não é o quanto você tem de tempo. Eu sei que você vai falar para mim assim, cara, eu não tenho tempo, Cris. Não dá, hoje não entra na minha rotina, não tem tempo. Não é o tempo que você tem. É o quanto você é intencional com o tempo que tem. Você pode me falar que você tem 3 horas na semana. 3 horas na semana, se você for intencional, se você fizer as estratégias que a gente indica para você, você vai crescer na doTERRA, tá bom? Se você se dedicar com constância, foco, propósito, vai dar certo de 3 a 5 horas, você fazendo as ações certas, ok? E você consegue construir. Então, muitos líderes na doTERRA começaram assim. E eu comecei assim, gente. Eu não comecei fazendo só doTERRA. Eu comecei em paralelo ao que eu fazia, né? E logo, muito rápido, eu comecei a ter uma renda extra muito boa, que foi me atentando a querer cada vez melhorar mais, a compartilhar mais com as pessoas. Então é simples, tá? É possível, independente do que você faça hoje. É possível, ok? E de 10 a 15 horas semanais, você já tem um potencial muito mais estratégico, acelerado para você crescer em doTERRA. Aí já é uma outra coisa. Isso aí é uma coisa que você tem que conversar com a pessoa que te convidou. Porque se você tem de 10 a 15 horas semanais, já vai dar um pulo muito grande para você crescer ainda mais rápido, tá? Na doTERRA. E você pode também estar em tempo integral. E aí, meu amigo, aí é só questão de constância e propósito. Se você tiver mais de 15 horas a 30 horas semanais, você entra com dedicação profissional praticamente dentro do doTERRA, ok? Se você tiver esse tempo disponível por semana, é possível você viver de doTERRA e viver muito, muito bem. Bom, é, o investimento, então, gente, para finalizar, ele começa com a gente. doTERRA é isso. É a gente consumir os produtos, começa comigo, com a minha escolha. Qual é a escolha que eu quero viver aqui? Eu quero viver com soluções naturais, eu vou escolher meu kit, eu vou cuidar da minha família e eu vou começar a decidir para onde que eu vou, como que eu vou construir esse adutor. Então, você usa os produtos, você compartilha os produtos, você ensina os outros e você faz isso repetidamente, você começa a ter ganhos financeiros com a doTERRA. Bom, gente, é simples. É mais simples do que você pode imaginar. É mais simples do que você pode imaginar. Só que aqui foi só uma pincelada, é uma visão. É uma visão para vocês entenderem. Se vocês tiverem interesse, aí você tem que falar para a pessoa que convidou: olha, eu gostei disso aí, eu quero ouvir mais. Eu quero entender mais sobre isso. E aí a gente vai especificando, porque não dá para a gente ficar falando aqui dos bônus, como que você ganha, como que é a comissão, se você não tem interesse, né? Então, depois a gente vai especificando melhor. O mais importante é você entender que você precisa querer ter uma vida mais saudável, ter uma vida mais desintoxicada, desinflamada, né? Ter soluções naturais no seu dia a dia. E a outra coisa é você ajudar outras pessoas. Cara, quanto mais você ajuda pessoas, mais a doTERRA te paga. É impressionante. Eu não posso nem mudar essa frase, porque é exatamente isso que aconteceu comigo há 7 anos atrás. Como eu tinha a vontade de ajudar os outros o tempo inteiro, eu ia recebendo comissão de doTERRA. Então, quanto mais pessoas a gente ajuda, mais a gente é comissionado. Tô rouca já, hein? Alguém quer perguntar alguma coisa? Como é que dorme agora? Fala pra mim. Se você não dormir, se você ficar pensando em alguma coisa que eu falei aqui hoje, eu te falo, o bichinho da doTERRA te pegou. Já era, porque foi assim que aconteceu comigo. O meu filho dormiu a noite toda e eu fiquei acordada pensando: vem cá, Deus, Deus, é isso mesmo? Você tá me falando que é por aqui? Porque às vezes você tá aí pedindo uma oportunidade, você tá pedindo, às vezes, uma renda extra, você não precisa querer transitar de carreira, mas as oportunidades vão passando na sua vida. Então, talvez essa aqui seja. Por isso que eu falei assim: prestem atenção, gente, porque alguma coisa, alguma palavra, alguma frase vai ficar martelando na sua cabeça.
tá? E se martelar, siga sua intuição, porque aqui é sobre conexão real. Siga sua intuição, chama a pessoa que te convidou, conversa mais um pouco. Eu vou estar disponível para vocês, tá bom? Eu agradeço muito o tempo de vocês. Peço desculpas se eu estendi também, se eu falei demais. Me perdoem. É porque eu tenho tanta vontade, tanto desejo no coração de que as pessoas que estão na sala, que elas sejam tocadas, porque Doterra é realmente uma bênção. É uma empresa incrível, incrível. E é muito prazeroso a gente poder ajudar outras pessoas, tá? Muito obrigada. Obrigada pela paciência em me ouvir. E eu espero encontrar em vocês aí, por aí, em alguma outra reunião, tá? Se vocês tiverem dúvida, eu vou ficar mais um tempinho aqui. Só falar. Fiquem à vontade para sair, para conversar depois com sua pessoa que convidou. Fiquem à vontade, tá bom? Uma boa noite para vocês, bom descanso. Quem tiver óleo essencial, pinga no travesseiro, bota no difusor e vão ter uma noite maravilhosa de sono. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Vamos usar o lavador no difusor, ó. Show! E dormir. 7 horas, 8 horas. Amanhã tá a primeira. Toda energia. Saiu não. Aí é.